partir do final do século XVII, início do século XVIII, a gente viu que houve um aumento extraordinário no crescimento de população. Isso se deveu a uma série de fatores: diminuição das guerras, melhoria das condições médicas, sanitárias, a introdução de uma série de produtos, sobretudo oriundos da América, da Ásia, da África, que melhoraram a qualidade farmacológica, e não só a qualidade farmacológica, mas também a qualidade alimentar nos países, sobretudo da Europa. Isso fez com que houvesse uma melhoria tão visível da qualidade de vida que a mortalidade reduziu bastante e, consequentemente, a população aumentou. Ora, se a população aumentou, e esse é um processo que não vai parar mais na humanidade, é um processo contínuo de crescimento de população que vem até os nossos dias, é evidente que a humanidade teria que criar fórmulas, é evidente que a humanidade que deveria criar maneiras para produzir cada vez mais para satisfazer a essa população que não parava de crescer. É esse processo que a gente chama de revolução industrial. Então a revolução industrial é, na verdade, um conjunto de técnicas que a humanidade cria até hoje com esse objetivo: produzir cada vez mais para satisfazer as necessidades crescentes da população. Agora, aí vem um ponto extremamente importante. A Revolução Industrial, como ele é um processo que vem até os nossos dias, ela é dividida em fases pelos historiadores, pelos economistas. Em geral, 3 fases, mas já há quem divida até em 4 fases. E a primeira fase da Revolução Industrial, que vai de 1750 até 1850, ela tem uma característica que você não pode esquecer nunca. A Revolução Industrial, na sua primeira fase, ficou restrita à Inglaterra. E por que a Revolução Industrial ficou restrita à Inglaterra? Porque nessa fase, nesse primeiro período de 100 anos, a Inglaterra era o único país que nós tínhamos no mundo que reunia as condições necessárias para fazer uma revolução industrial. Primeiro, a população crescia, não é? A demanda crescia, que é o que justifica você correr atrás de técnicas de produção. Outra coisa importante, era um país que tinha capital acumulado. E esse capital veio de onde? Do comércio, sobretudo do comércio de escravos, comércio com as colônias americanas. E terceiro ponto que explica a Revolução Industrial ter começado na Inglaterra: o fato de haver, desde o final do século XVII, um governo essencialmente burguês, uma burguesia que, estando no governo, fazia com que a Inglaterra criasse políticas que facilitassem a vida da burguesia. Um quarto ponto é a existência de grandes reservas de carvão, cujo carvão será a primeira grande fonte de energia da Revolução Industrial. Agora, é evidente que essa Revolução Industrial promoveu consequências importantíssimas. A primeira dessas consequências é o crescimento da burguesia inglesa, que vai levar, inclusive, a Inglaterra a se consolidar como a maior potência econômica do mundo a partir do final do século XVIII. Agora, uma segunda consequência é o contraste disso, que é a péssima situação econômica da burguesia, do operariado, cada vez mais decadente. Por quê? Porque a burguesia vai perceber que quanto mais ela pagava menos, mais ela ganhava. E por que a mão de obra vai se desvalorizar tanto com a Revolução Industrial? Uma das causas disso é óbvia. É evidente que quando o homem inventou máquinas que podiam trabalhar cada vez mais independente do ser humano, máquinas automáticas, então é óbvio, o homem vai sendo substituído pela máquina. O homem vai se transformando numa mão de obra descartável. Então, evidentemente, essa mão de obra começa a sobrar. Não só porque essa mão de obra está sendo descartada pela máquina, mas porque está havendo também um grande êxodo rural. Muita gente que vivia no campo começa a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida, e também pelo próprio aumento de população que nós falamos no início. Então tudo isso faz com que haja um crescimento muito grande da oferta de mão de obra, e como tudo que sobra se torna barato, a mão de obra vai se tornando cada vez mais barata, os salários vão se tornando cada vez mais baixos, e obviamente isso vai gerar uma grande miséria para a população operária. E
Essa população operária, embora reaja desde o início contra essa exploração que ela passava, infelizmente, essa população operária, esse operariado, ainda não era suficientemente organizado, coisa que só vai acontecer a partir da segunda Revolução Industrial. Mas isso já é uma outra conversa.